é o Pod Cidade PG, um programa que fala tudo sobre Praia Grande. Sou Milena Moretti, estou aqui com Lucas Pina, coordenador do programa Conviver, que realiza atividade para pessoas idosas. Olá, Lucas, tudo bem? Tudo ótimo, Milena. Quero agradecer. Uma honra falar desse programa tão importante que acolhe nossos idosos do município há mais de 30 anos. Eu quero parabenizar você por essa iniciativa. Preparado para responder tudo sobre o Conviver? Com certeza, nós estamos preparados e honrados, porque dentro desses 30 anos a gente entra aqui, eu estou à frente do Conviver, mas a gente sabe que lá atrás, quem iniciou com muito carinho, muito amor. Então, falar desses que já passaram, que coordenaram, é uma tremenda responsabilidade. O que é o programa? Olha, para falar do programa Conviver, Milena, nós precisamos lembrar um pouquinho do que é política pública. Então, eu queria olhar para um aspecto no mundo, né? Como que o mundo olhava para os idosos lá no final da década de 40, na década de início de 50, onde iniciou, né, essa procura pelo bem-estar do idoso. Então, o mundo já começou a falar e acolher esse idoso pensando na saúde dele. E quando a gente olha para a questão de legislar, né, da questão que ampara direito, em 1962, nos Estados Unidos, os estudos mostram que começou uma visão frente a esse idoso e a economia. Se eu cuido bem desse idoso, ele faz a roda da economia girar de forma positiva. E realmente, porque se a gente olhar, o idoso que está bem, ele não vai gastar com remédio, ele não vai gastar com a sua doença, que envolve várias situações, mas ele vai gastar em si, ele vai gastar no comércio. Então a gente começa a perceber essa sinalização do mundo. E fazemos aí um salto gigantesco, e vindo aqui para o Brasil em 1970, quando as universidades, os municípios começam a trazer as atividades, pensando também na qualidade de vida desses idosos. E para dar um salto muito grande, ó, a gente estava falando lá de 1948, queria lembrar, a gente faz um salto de 1970 e agora a gente vai um salto para 1994, quando a Política Nacional do Idoso é instituída no Brasil. E aí, se a gente olhar para o nosso município, que foi o início da gestão em 1993, início da gestão Mourão, ele faz o programa Conviver, onde ele faz numa salinha, onde ele olha, se eu não me engano, dentro de alguma entrevista que ele deu, ele coloca que foi fazer uma visita numa casa de uma senhora e viu entulhos, viu coisas acumuladas ali, e uma senhora largada pela família. Então quer dizer, opa, tem quebra de vínculo aí, onde a família olha para aquele idoso e fala, olha, ele não serve mais, porque ele deu o que deu pra gente, quanto sociedade, vamos largar ele ali. Né? E ele se deparou e ficou comovido, ele e a sua esposa ficou comovido, ambos ficaram comovidos e fizeram uma salinha, né, talvez numa situação piloto, onde acolhe as idosas recém-aposentadas, clube das meninas, que vão fazer crochê, vão papear, vão socializar e tirar dessa depressão, de crises de ansiedade. Na época nem se falava disso, né? Mas hoje a gente sabe que era depressão, era ansiedade, enfim. Ele traz esse programa, o programa Conviver, muito antes da questões legislativas, né, de ter esse arcabouço jurídico que ampara, porque se a gente olhar o Estatuto do Idoso, ele avança em 2003, junto com a Política Nacional da Assistência Social, onde nós estamos. Nós estamos dentro da proteção básica, que é prevenção. Então, quando a gente fala em prevenção, a gente olha para o programa Conviver, principalmente nesse aspecto do envelhecimento. E Gobo, em 2018, nos seus artigos, ele coloca que o envelhecimento é um fenômeno
E tem várias situações, ele amplia porque a gente fala de aspecto social, enfim, ele traz amplitude nessa questão do envelhecimento. Então, o programa Conviver, ele vem para prevenir, Milena, ele vem para atuar nas famílias, nas comunidades, na praia ou na comunidade. Ele vem abraçar, trazer atividades físicas, culturais, e a gente pode colocar que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela coloca junto em Madrid, né, que aconteceu esse encontro, que nós estamos na década do envelhecimento saudável. E para isso acontecer, precisa acontecer políticas públicas. E o município de Praia Grande é referência nisso. Então, com o programa Conviver, com esse acolhimento, atividades físicas, culturais, essa sociabilização gigantesca que acontece nos nossos equipamentos, a gente vê que Praia Grande vem fazendo o seu papel. E dá exemplo para o Brasil, que ainda falta ter esse olhar dentro da Política Nacional da Ciência Social. Ainda não vejo isso ainda tipificado, as atividades físicas que vão amparar e vão diminuir esses declínios com as suas ferramentas, né? O profissional de educação física fazendo ali a questão dos seus trabalhos e diminuindo. Porque se a gente deixar só para a saúde, para o esporte ou mesmo para a educação, fica muito pesado isso. Sim. E aí os números de sedentarismo aumentam e o envelhecimento começa a ter seus problemas. Porque quando a gente olha para o envelhecimento, a gente precisa olhar para a questão da autonomia e independência e a questão da fragilidade. Se a gente faz um programa que diminui isso e traz a autonomia e independência dessa pessoa idosa, a gente melhora a qualidade de vida. Qualidade de vida, perfeito. Como participar do programa? Olha, eu costumo falar em muitas entrevistas aí que a gente dá que precisa de duas situações: da alegria e da disposição. Aquele idoso que está na comunidade ou está na praia, ele vai até a nossa unidade mais próxima, sabendo que tem outras unidades que também acolhem esse idoso, né? Nós estamos falando de políticas públicas na saúde, também nós temos políticas públicas na assistência social, mas no programa Conviver, ele vai até o seu bairro, ele vai com muita saúde, com muita alegria, e ali há o nosso acolhimento, onde ele vai fazer atividade física, onde ele vai fazer atividade cultural, ele vai escolher aquilo que ele mais gosta de fazer, sabe? E é isso, Milena, tem que vir com alegria e com disposição. Dependendo da atividade que a pessoa participe, pode até gerar uma renda. Olha, verdade, quando a gente puxa para a linha da questão cultural. Quando a gente olha para a questão cultural, a gente vê pintura, crochê, e aquele aposentado, né, ou recém-aposentado, ou não aposentado, ele, porque a gente entra numa linha que nós acolhemos pessoas acima de 50 anos. Lembrando que o nosso envelhecimento, ele parte desde os 30 anos. Eu tô aqui, ó, carequinha, por causa da minha senescência. É natural ter cabelos brancos, ter queda de cabelo. Então, a gente está num processo de envelhecimento. E essa pessoa idosa que escolhe ter uma renda, escolhe ter ali uma situação a mais, dentro do Conviver nós temos voluntários que acabam ajudando ele, melhorando aquilo que ele já fazia ou aprendendo coisas novas. E nisso tudo, a conversa, bate-papo, isso tudo torna agradável ali a permanência dele. Por isso que é um programa tão duradouro, né? Nós falamos mais de 30 anos de programa. E quais atividades são realizadas? Então, aqui eu não vou detalhar, porque entrar muito ao fundo, são mais de 200 aulas, para ser mais exato, 218 aulas, Milena. Você tem noção do que é isso, Milena? É muita aula no mês. Então, se a gente olhar e dividir essas aulas, atividades físicas, dentro dos nossos equipamentos, aí se perfaz 42 atividades.
Ali você tem musculação, você tem pilates, você tem yoga, aula zen. Aí se você olhar para a atividade cultural, temos 47. Você fala, caramba, como assim? Porque quando a gente olha para as atividades físicas, o que mais lidera são ali os profissionais de educação física, concursados, que dão as aulas, mas nós temos os voluntários, que perfaz aí na sua maioria das 47 atividades, modalidades diferentes, tá? Tô falando de 47 aulas diferentes de crochê, macramê, pintura, patchwork. Vixe, olha, vai para mais. Então a gente tem no total 89 modalidades diferentes, tá? Entre atividades físicas e culturais. Mas como eu te falei, essas aulas elas podem se repetir e se tornam essas 218 aulas nos nossos equipamentos. E sem contar a questão dos eventos. Nós temos Miss e Mister, que a gente dividiu em duas categorias, 60 mais e 75 mais. Fizemos o ano passado a primeira edição nesse formato. Nós temos o Encontro de Corais, que vamos para a 25º Encontro de Corais esse ano. Nós temos o Navega Longevidade, que é um projeto que está na sua praticamente terceira edição, terceiro ano, com parceria da CEL. Então você vê, a gente vai comunicando, a gente conversa um pouco ali com a saúde, que é uma política pública, a gente conversa um pouquinho com o esporte, mas nós temos que estar onde nós estamos, que é na assistência social, porque senão fica muito pesado, e eu falo de orçamento também, fica muito pesado por orçamento da saúde, da questão da educação, do esporte, a gente tirar um nicho, sendo que a gente pode estar na assistência social e isso dividir e descentralizar esse acolhimento. Então, nós temos aí a quarta-feira da longevidade, que nós fazemos lá no Portinho, que é um grande parque, um parque onde tem ali a questão da pesca, das quadras, e nisso acontece a vinda dos idosos, aí todos os idosos, não só do Programa Conviver, do município, que perfaz aí 60 mil, mais de 60 mil idosos, nós temos aí 350 mil habitantes, 60 mil, eu não sou de exatas, mas dá mais ou menos aí 18% de idosos no nosso município. Então a gente vê isso como também uma ferramenta que atrai e fala, olha o que o município oferta, olha que parque lindo, sim, olha as atividades, porque a gente não gasta R$1 nessa feira, a gente traz o canil, nós trazemos os bombeiros, para cada segmento ambiental, habitação, enfim, cada secretaria mostra ali o que ele pode fazer para acolher o idoso e trazer um dia diferente. Atividades físicas, culturais, a cultura também é muito recorrida nessa atividade da quarta-feira, né? E é isso, a gente tem essas diversas atividades. Também tem um centro-dia, né, para idosos que ficam sozinhos e que não tem alguém para cuidar. Olha, muito bem, Milena, você está no caminho certo, eu acho que você andou estudando sobre nós. O que acontece? O centro-dia foi criado como creche do idoso. E eu gosto mais da creche, apesar que a literatura política fala, né, políticas públicas nacionais tem uma nomenclatura de centro-dia, eu coloco como creche porque a creche ela não traz uma situação de acúmulo do idoso, mas sim de acolhimento. A creche ela não faz parte do programa Conviver, mas ela está no mesmo prédio, aonde acolhe aqueles idosos com uma certa vulnerabilidade, ou também aquelas famílias que tem o seu dia a dia, aquela correria, e acaba deixando o seu idoso, que precisa tomar seus remédios, fazer suas alimentações, ele faz praticamente o café, o almoço e o café da tarde, quase janta, ali dentro do nosso espaço Conviver / Centro-Dia, creche do idoso, e depois ele retorna para o seu lar para fortalecer os vínculos. Então é importante que ele fortalece o vínculo da comunidade quando ele está dentro do equipamento Conviver, fazendo as atividades do Conviver, ele brinca muito ali, ele faz atividades cognitivas também,
e ele consegue depois retornar para o seu lar e fortalecer os vínculos, que é um dos nossos objetivos quanto ao programa Conviver, fortalecer os vínculos desses idosos com a comunidade ou com as suas famílias. A idade para iniciar as atividades é a partir dos 50 anos. E quais os documentos necessários? Olha, quando você mencionou 50 anos, por que eles pensaram nisso? Se a gente olhar para a década de 70, Seria uma prevenção? perfeito, é uma prevenção. Porque se a gente olhar para a década de 70, aqui no Brasil surgiu a nomenclatura terceira idade, que não era o que era aposentado, tá? Era aquela pessoa que iria aposentar. Então a terceira idade surgiu lá na década de 70 com essa nomenclatura. Pensando no quê? Poxa, como que nós devemos acolher, lembrando lá no nosso início do nosso bate-papo, que iniciou ali as políticas públicas no Brasil, como que a gente vai acolher para esse idoso fazer as suas atividades, ter saúde e fazer a roda da economia girar de forma positiva. Então, os documentos, entrando nessa parte mais específica, documentos pessoais, né? Levar ali, vai preencher o parquê, que é um questionário sobre saúde, até de 50 até 69 anos, 70 para cima é obrigatório o atestado médico. Por quê? A pessoa precisa passar, isso a lei preconiza, tá? Que é necessário essa... Não que o atestado também vai ser uma segurança, tá? Os médicos sempre colocam, olha, você tá bem aqui na minha frente, atestei, mas saiu da porta para fora. Então, assim, a gente coloca aqui, a pessoa tem que fazer os seus exames periodicamente, né? Então, esses são os documentos pessoais, ou parquê, dependendo da idade, ou o atestado médico, Milena. Além de atividades físicas, quais outros benefícios de participar do Conviver? Olha, a gente comentou aqui como surgiu o programa Conviver, ele surgiu de uma forma social, de sociabilização, do bate-papo. Então, quando a gente olha para esse bate-papo, a gente olha sobre benefícios com a pessoa idosa, como estímulo cognitivo, a melhora na autoestima, a redução de estresse. A gente pensa também nas questões contra as ansiedades, depressão, enfim, tudo isso dentro de uma questão também criativa que traz, né, alavanca essa pessoa idosa. Eu gosto muito de utilizar o termo longevidade, porque traz esperança, sabe? Traz esperança. Pessoa idosa está nos nossos muitos cartilhas, mas a longevidade traz esperança para nós, para essa pessoa idosa. Um privilégio a pessoa estar vivendo. Sim, a gente está falando aí de pessoas que se cuidam, a gente olha para aspectos também entre homem e mulher, a gente tem uma feminização do envelhecimento. Existem mais mulheres envelhecendo do que homens, isso são os estudos, não é o Lucas que tirou da cabeça. Então a gente tem isso, a gente vê e a gente traz como um desafio, né? As cartilhas colocam como um desafio, que a gente precisa resgatar esses homens. A gente tem N campanhas que acontecem na questão de saúde, Novembro Azul, por exemplo, que existem muitos preconceitos e o homem, sei lá, coloca-se como um super-homem, que não tem que fazer atividade física, não tem que fazer exames, e aí que está um problema, e aí que desencadeia doenças crônicas não transmissíveis, e para combater isso é necessário de mais políticas públicas, por isso que eu enfatizo. Nós temos que ser uma nova política pública dentro da assistência social, nível Brasil, porque aqui em Praia Grande dá esse exemplo. Então, nível Brasil, a gente precisa batalhar um pouquinho mais para que outros municípios menores também tenham esse benefício. Quais são as unidades do Conviver? Hoje nós já tivemos 9 e aí nós vamos reagrupando, ajustando perante política pública, nós somos em 7, de lá do praia à comunidade. E aí a gente vê diversas atividades, cada Conviver ele tem a sua particularidade. Um que tem quadra, o outro que tem mais atividades culturais, cada um tem o seu jeitinho, porque é a população, é a comunidade. Recentemente nós tivemos a Conferência Municipal do Idoso. O que é? É a voz do povo. A política pública, ela traduzindo, ela pega os nossos impostos e traduz em serviços para acolher esse idoso. Então é isso. Esses
muitos serviços que não estão só no programa Conviver, está na academia de saúde, está no Pique CAF, está na educação com o início lá, com o professor dando aula de educação física. Você já começa a fomentar um adulto, um idoso melhor dentro do seu aspecto de vida, né, da sua qualidade de vida. De onde veio a ideia de criar um espaço para o idoso? Então, vou voltar no nosso início de bate-papo, Dona Maruca e o seu Alberto Mourão. No início, eles começaram com uma salinha perante essa visita que ele teve lá nessa casa, viu o quanto foi difícil, impactante foi ver essa questão de vulnerabilidade que a sociedade largou. E aí eles fizeram o programa Conviver e hoje você vê que ele traz para outros municípios do Brasil esse exemplo. Por que é essencial desenvolver relações sociais quando está na terceira idade? Olha, como eu coloquei dentro da nossa pergunta, a gente tem as atividades físicas e culturais que estimulam a autoestima, redução da depressão, estresse, ansiedade. A gente tem essa linha dos trabalhos, né? Que a gente consegue enxergar os benefícios a médio e longo prazo. Então, a gente tem isso quanto benefícios, sabe, Milena? Como ser voluntário do Conviver? Olha, pergunta bem bacana. E a gente entende que o voluntário é alguém que vai trabalhar de coração, que não vai cobrar, até porque nós temos uma lei federal, a 9608/98, e um decreto municipal lá de 2021, 3244, que fala desse voluntário. Hoje são mais de 130 voluntários no programa Conviver, que dão essas 47 aulas de atividades culturais, 42 atividades, total de 89 atividades. Estão ali junto com a gente já há mais de 30 anos. Lembrando que a nossa primeira voluntária se chama Maria Del Carmen Padim Mourão. Ela é a primeira voluntária do programa Conviver, porque ela exerce seu trabalho no fundo como presidente e não recebe. Então ela é voluntária e ela dá o exemplo para as demais. Então a gente tem isso quanto exemplo. Lembrando, até voltar no tópico, quem iniciou, né, que o seu Alberto, Dona Maruca, eu não posso esquecer da saudosa Dona Nancy Solano e Vânia Jimenez, que iniciaram e resgataram muitos voluntários, iniciaram ali com várias atividades. O programa apresenta outras atividades além do exercício físico? Sim, como eu falei, as atividades culturais são mais de 47. Pintura, macramê, crochê, enfim, são diversas atividades, Milena. O lado voluntário. Tem pessoas que acabam se voluntariando quando vão se aposentar, mas tem pessoas que, em caso de desemprego, acaba sendo uma oportunidade de apresentar o seu trabalho. Olha, você tocou num assunto muito importante. Nós temos diversos instrumentais que a prefeitura também traz, como Bolsa Trabalho, né, e outras ferramentas. Mas nesse caráter de voluntário, né, o Bolsa Trabalho é remunerado. Mas o voluntário, né, a gente olha com muito carinho, porque a pessoa ela pode estar sim sendo ali num âmbito de vulnerabilidade e está exercendo inglês, italiano. Tem isso, tá? Tem inglês, tem italiano dentro das nossas unidades, até surgir uma oportunidade de emprego, Milena. Então a gente fica super feliz quando surge esses voluntários que vêm de coração abraçar a gente e trazer novas ideias. Enfim, são muitos ali as formas de falar que eu amo a longevidade. E o voluntariado, eu acho que é a melhor tradução que nós podemos ter. Tem uma das unidades que também faz aulas de alfabetização. Sim, muito bem, você estudou mesmo, hein, Milena? Então, alfabetização nós temos em algumas unidades, porque aquele idoso que teve seu prejuízo, quanto mais jovem no estudo, porque tinha que trabalhar, né?
que tinha que sustentar a casa, ele tem a oportunidade de estudar também nas nossas unidades. Então, você vê, é muito amplo o programa Conviver, que é uma boa política pública, é nós, quanto munícipes, pagando nossos impostos, tendo isso revertido quanto programa, quanto serviço. E é isso, Milena. Quantas pessoas participam? Então a gente tem aí próximo de 6 mil hoje, atualmente, mas ao longo desses 30 anos, mais de 150 mil participantes do programa Conviver. Muito obrigada pela sua participação, Lucas. Eu que agradeço. Falar um pouco aqui do programa Conviver é uma honra e uma honra estar com você, Milena. Desejo sucesso na sua caminhada. Esse é o Pod Cidade PG. Muito obrigada pela sua audiência. Até a próxima.